Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 6, sobre atuadores industriais. Essa aula vai ser dividida em duas partes, e essa é a parte 1. Nessa primeira parte, vamos ver um pouco sobre a introdução a atuadores industriais, os tipos de atuadores que tem, as formas de energia de entrada. E na segunda parte, vamos ver alguns exemplos dos principais atuadores, os motores elétricos, válvulas industriais e cilindros industriais. Bem, o que são atuadores industriais, pessoal? A gente já discutiu, os sistemas de controle, malha aberta e malha fechada, nas primeiras aulas deste curso. E aí a gente viu, a importância do sensor, do controlador, e discutimos bastante já um pouco sobre sensores. E agora nós vamos focar no elemento atuador, que são dispositivos que recebem a ação de controle realizada pelo controlador e atuam diretamente no processo, de modo a modificar a sua saída e fazê-la atingir o valor desejado, o nosso sinal de referência. Então, se a gente der uma olhadinha aqui nesse fluxograma de controle, nesse sistema de controle, a gente consegue perceber que nós temos o sistema e nós queremos controlar a variável de saída em função de uma resposta desejada, que a gente chama de set point. Então, a gente tem uma variável de saída e a gente mede ela utilizando um sensor e compara a medição do sensor com a nossa resposta desejada. Se esse valor for diferente, quer dizer que a nossa saída não está no valor desejado. Então, nós precisamos enviar essa diferença, esse erro para o nosso controlador. E o controlador ele vai dar um sinal de controle, uma ação de controle que vai ser realizada pelo atuador para modificar o sistema, alterando assim a sua saída. É interessante, então, que a gente quer sempre que essa comparação, esse erro seja zero. Porque quando isso ocorrer, a nossa saída ela é igual à nossa resposta desejada. Então, de uma forma geral, os atuadores eles vão converter uma forma de energia de entrada em outra forma de energia de saída, provocando alterações no sistema. Só para a gente relembrar aqui alguns exemplos, e a gente conseguir dar nome aos bois, vamos imaginar aqui um exemplo completo de um sistema de controle. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o controle de nível de água em um reservatório. Então aqui a gente já tem qual que seria o nosso processo, Nosso processo seria o controle do reservatório. Então a gente quer fazer o controle desse reservatório. Nosso reservatório seria o nosso processo. E aí a gente tem os sensores. Qual que é antes dos sensores, a saída? Qual que é a saída que a gente quer? É o nível, É justamente o nível desse reservatório. E aí a gente vai ter justamente sensores de nível, Aqui a gente tem aqui o sensor de nível alto e nível baixo. E aí o que acontece? Vamos lá. A gente tem o nosso processo, vamos supor que o nosso nível de água está intermediário aqui, e a gente tem um sensor, e o nosso valor desejado, vamos supor que a gente queira encher esse reservatório, Então nós estamos fornecendo água para esse reservatório, a gente está no processo de enchimento dele. O nosso valor desejado para esse exemplo aqui é reservatório cheio. Perfeito? Então, quando que o reservatório vai estar cheio? Quando esse sensor aqui, ele me retornar, por exemplo, valor igual a 1. A gente sabe que isso aqui possivelmente pode ser um sensor digital, nessa posição aqui, um sensor tipo boia, por exemplo. Quando esse sensor aqui está com a saída igual a 0, normalmente aberta, quando esse nível chegar aqui, esse sensor vai ser igual a 1, e aí ele vai... o nosso valor, o sinal do sensor vai ser igual ao nosso valor desejado. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, o nosso valor desejado é 1, só que o nosso sensor está me retornando 0, porque ele ainda não está completamente cheio. Então, eu envio essa informação para o controlador, então imagine que eu tenho aqui um CLP, um Arduino, alguma coisa que está controlando, tomando as decisões desse nosso sistema. Então, se ele viu que 0 não é igual a 1, então ele manda ainda atuar no processo. Quem que vai atuar no processo? O atuador.
Quem que seria o atuador nesse caso aqui? A gente pode ter uma bomba de entrada aqui, ou a gente pode fazer o controle, né? Se a gente não tiver essa bomba, tiver um fluxo constante de água aqui, a gente pode fazer o controle da entrada de água nesse reservatório através dessa válvula. Então, nosso atuador pode ser ou a bomba, mandar ligar a bomba, ou a válvula, permitir ou interromper a passagem de fluxo de água. Então, aqui a gente conseguiu nomear todos os componentes desse nosso processo. Vamos ver outro exemplo, de forma um pouco mais rápida aqui agora. Vamos fazer o controle de temperatura ambiente de uma estufa climatizada. Nós sabemos que para o crescimento de muitas culturas, né, de muitas plantas, a temperatura e a umidade interna da estufa faz muita diferença. Então, o nosso processo é a estufa. E a nossa saída desejada é a temperatura. Poderia ser a umidade também, mas nesse caso aqui é a temperatura. Então, vamos imaginar que a gente tem um termopar, por exemplo, ou qualquer outro sensor de temperatura que está medindo essa temperatura. Perceba que agora o meu valor desejado vai ser um valor analógico, por exemplo, 40 graus. Então eu quero atingir essa temperatura de 40 graus ambiente, né? Então esse sensor ele vai estar medindo esse valor e vai estar comparando. Por exemplo, ele vai medir 25 graus, né? Ele vai ver que 25 é diferente de 40, então tem um erro aqui que vai ser enviado para o controlador e o controlador vai tomar uma decisão. Que decisão esse controlador pode tomar? Por exemplo, manda ligar um termostato. Ou então manda o termostato continuar ligado, se já tivesse sido ligado antes, de forma que essa temperatura continue a subir, continue a subir. Quando essa temperatura enviada aqui ela for igual a 40 graus, esse erro aqui vai ser igual a zero. O meu controlador pode falar assim, opa, agora você pode desligar esse termostato. Então perceba que o termostato aqui é o atuador desse nosso processo. No caso anterior, a gente tinha um sistema de controle com valor desejado digital, discreto, e agora a gente tem um valor analógico, né? Um último exemplo aqui, se a gente quiser fazer, por exemplo, o controle de velocidade de uma esteira mecânica para transporte de cargas. Imagine que a gente tem cargas de tamanhos diferentes e essas cargas vão ter pesos diferentes, né? Vão exercer aí uma carga mecânica do eixo, do motor que faz essa esteira girar de forma diferente. E a gente quer que todas as caixas cheguem com a mesma velocidade. Então, o nosso processo aqui, por exemplo, é a esteira. A nossa variável de saída é a velocidade do motor que gira essa esteira. E a gente vai ter um sensor aqui, por exemplo. O nosso sensor aqui, esse nosso sensor aqui não é um sensor de velocidade. Poderia ser, mas nesse caso aqui o nosso sensor é um sensor de proximidade, por exemplo, que mede o tamanho das caixas, né? Vamos supor que eu tenho a caixa pequena, média e grande. Então, o sensor de proximidade instalado aqui, ele consegue determinar, o sensor ultrassônico, por exemplo, qual é o tamanho dessa caixa. Então, esse meu sensor vai falar se essa minha caixa é pequena, média ou grande. E eu vou comparar isso com o valor, né? Aqui eu vou ter um valor de frequências. Então, eu vou ter uma velocidade A para um, uma velocidade B para outra, velocidade C para outro caso. Então, eu vou comparar. Se chegou P, então é a velocidade A. Se chegou M, é a velocidade B. Se chegou G, é a velocidade C. Então, eu vou informar esses valores para o meu controlador e o controlador vai transformar esse valor, por exemplo, em uma frequência. Já, se a gente tiver um motor elétrico aqui, a gente sabe que a gente pode controlar a velocidade do motor elétrico através de um inversor de frequência, por exemplo. Então, o meu elemento atuador aqui poderia ser o inversor, que vai modificar a frequência do motor e, consequentemente, a sua velocidade, ou o próprio motor elétrico que está atuando nessa esteira. Tá? Então, são alguns exemplos aí para a gente relembrar um pouco sobre sistemas de controle. Mas o nosso foco aqui desta aula é falar sobre os atuadores. Então, a gente tem, basicamente, né, se a gente procurar aí na literatura a definição de um atuador, em sua maioria a gente vai ver que os atuadores eles vão converter energia elétrica, hidráulica ou pneumática em energia cinética. Então a gente vai fornecer para esse atuador energia elétrica, hidráulica ou pneumática e ele vai converter um desses tipos de energia em energia cinética, de movimento. E essa energia ela pode ser linear, quando o movimento é de translação, para frente, para trás, para cima, para baixo, etc. Ou movimento angular, quando esse movimento é de rotação. Perfeito? Só que não são todos esses, não são sempre esses casos de atuadores. A gente pode existir atuador que não gera energia cinética na saída, mas uma outra forma de energia,
como, por exemplo, energia elétrica ou energia térmica. A gente tem um exemplo 1, por exemplo, aqui, que foi o mesmo caso do exemplo 2 dos últimos slides, que a gente quer fazer o controle de temperatura de determinado ambiente. Então, o nosso atuador é um termostato, né, ou um reostato percorrido por corrente elétrica que gera calor para aquecer esse ambiente. Então, não há energia cinética envolvida nesse processo, mas nós temos um atuador. Um segundo exemplo seria um relé eletromagnético, um contator, por exemplo, para acionamento de um conversor eletrônico de saída. Esse conversor eletrônico ele pode ser um conversor elevador de tensão, por exemplo. Imagine que a gente queira fazer o controle de uma tensão de saída em um barramento, né? A gente tem uma tensão de entrada variável e a gente quer manter essa saída no nível controlado e muitas vezes acima da entrada. Então a gente pode utilizar um conversor eletrônico para fazer isso e ele necessita aí de um sistema de acionamento. Então o atuador, né, para ligar esse conversor quando a gente desejar controlar essa tensão de saída pode ser o nosso relé térmico. O contator, né, o relé eletromagnético. Tá? Então perceba que por mais que o relé eletromagnético ele tenha um movimento mecânico aqui do movimento da bobina dele, ele não é de fato uma energia cinética que gera movimento como um motor ou como um cilindro, uma válvula, igual a gente vai ver nos próximos slides, né? Sobre os tipos de energia que alimentam os nossos atuadores, eles podem receber sinais de 3 tipos de energia diferentes. Os nossos atuadores podem receber uma energia elétrica, que na grande maioria das vezes é o que sai diretamente do nosso controlador, seria um sinal de tensão ou de corrente elétrica, como a gente já viu, discreto ou analógico, 4 a 20, 0 a 10, mais VCC, menos VCC. Né? Esse sinal é fornecido por um controlador para a atuação esse sinal é fornecido por um controlador para fazer o acionamento de um atuador. Alguns exemplos aí a gente vai ter motores elétricos, compressores, relés eletromagnéticos, válvulas solenoides, cilindros elétricos, etc. A gente pode ter também uma forma de energia hidráulica, né? Que é essa energia hidráulica, a gente vai utilizar um fluido como meio de transferência de energia para mover em grande parte do tempo. São pistões, né? São cilindros que têm um pistão interno e esse pistão ele é avançado ou retraído através do fornecimento de uma energia hidráulica. Por isso, e esse fluido ele é quem vai transferir essa energia hidráulica para essa energia cinética de movimento. Na grande maioria das vezes, o fluido utilizado nesses cilindros são óleos pressurizados, né? Então a gente tem aí nos sistemas de automação hidráulica, a gente vai ter bombas, prensas, válvulas, cilindros hidráulicos e etc. E por fim a gente tem a energia pneumática, que ela é muito parecida com a energia hidráulica, ela só muda o tipo de fluido utilizado para fazer essa transferência de energia. No caso da pneumática, a gente usa o ar comprimido para a realização de força que vai dar origem ao movimento. Então a gente tem como exemplo aí compressores, válvulas e cilindros pneumáticos. É muito interessante que a gente perceba aqui, pessoal, que existem sistemas de automação puramente elétricos, puramente hidráulicos e puramente pneumáticos. Existem motores pneumáticos, motores hidráulicos, existem válvulas hidráulicas, pneumáticas, elétricas. E é possível se construir um sistema de automação exclusivo de um tipo de energia, se você quiser uniformizar todo o seu processo. Só que na grande maioria das vezes, cada componente vai ter vantagens em relação ao outro e a gente pode fazer uma hibridização do nosso sistema, sistema de automação. Por exemplo, a gente pode utilizar um sistema eletropneumático ou hidráulico-pneumático ou eletrohidráulico, que a gente pode, por exemplo, utilizar um cilindro pneumático, que é um dos cilindros mais difundidos no mercado, mas com acionamento elétrico, utilizando válvulas solenoides para fazer esse acionamento do cilindro. Então essa hibridização, essa comunicação entre as energias hoje em dia já é possível e em muitos casos muito utilizada. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a primeira parte dessa aula e eu vejo vocês na segunda parte.